Oi, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão na palavra de Deus. Uma pergunta: quando você vê um monumento, imagine uma grande torre, como a Torre Eiffel, o que torna ela tão impressionante? Talvez a sua estatura, a sua beleza, as suas cores vibrantes, ou talvez a paisagem por trás dela. Mas se eu perguntasse para você, o que você mais admira? A Torre Eiffel ou a genialidade de seus construtores? Você diria certamente que é a genialidade deles. Porque a coisa em si reflete aquele que a criou. Não é verdade? Olhando para o mundo ao seu redor, quando você vê um pôr do sol, quando você vê as montanhas, os mares, a perfeição de uma árvore, de um beija-flor, da natureza, ou até mesmo do ser humano e suas complexidades no seu organismo. O que te gera esse vislumbre, na verdade, é justamente porque tudo isso não pode ter vindo do nada. Não é verdade? Poxa, quem construiu a Torre Eiffel? Essa é a pergunta que a gente faz. Por quê? Porque o nada não consegue gerar o tudo. Nada gera nada. Então, para que as coisas que existem viessem a existir, é preciso que haja um Criador. Essa é a primeira e mais fundamental ideia a respeito do cristianismo. Aliás, muitas e de fato todas as religiões do mundo acreditam num ser superior, ou talvez em mais de um, que tenha orquestrado e produzido todas as coisas que vieram a existir. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 1, que no versículo 19 diz: "Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou." Quando alguém me pergunta: "Raul, como eu consigo saber sobre Deus? Ou se Deus de fato existe? Como é que você prova isso?" Aqui em Romanos vai dizer que aquilo que dá para conhecer a respeito de Deus está claramente manifesto. E claramente manifesto onde? Em dois lugares. Primeiro, na criação. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que foi criado nos grita na nossa cara: Deus existe, Ele é sábio e Ele é poderoso. Romanos aqui, no capítulo 1, versículo 20, diz que os atributos de Deus podem ser conhecidos, seu eterno poder, sua divindade, nas coisas que foram criadas. Mas em segundo lugar, Deus se revela por meio da nossa consciência. Quem é que colocou essa vozinha que fala na sua cabeça: "Ah, isso é certo. Não, isso é errado. Não faça isso"? Da onde veio isso? Do próprio Deus. Ele inseriu esse chipzinho chamado consciência nas nossas mentes. Para quê? Para que justamente a gente consiga perceber que há um Deus e que Ele é justo e bom e Ele vai nos julgar e teremos de prestar a Ele contas. Então, a primeira ideia que nós aprendemos aqui é: ninguém nasce ateu. Por quê? Porque nós já temos na nossa consciência e na natureza provas suficientes de que Deus existe. Ser ateu é decidir por não crer em Deus. É isso que Romanos fala no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. É como se ele dissesse assim: o ateu, na verdade, que se declara ateu, ele está pegando a verdade de Deus e por causa do seu pecado, da sua injustiça, ele está afogando a verdade. Ele está fingindo que Deus não existe. Então, o ateísmo não é meramente uma conclusão racional, é um problema espiritual. Segunda coisa que a gente pode tirar desse texto, não apenas que ninguém nasce ateu, mas que agnósticos não existem. Olha o que o texto diz no versículo 20, no finalzinho, né? As coisas que Deus criou podem ser vistas por meio das... o próprio Deus pode ser visto por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém pode chegar no último dia e falar assim: Deus, eu não tinha
fatos e evidências suficientes para crer no Senhor. Eu não sabia. Deus vai virar e dizer, cara, você é indesculpável. As coisas que eu criei, a sua própria consciência acusam você de que eu sempre existi e que você deveria prestar contas a mim. O que acontece é que o ser humano, ele nega a existência de Deus, seja ele um ateu ou não. Sabe por quê? Porque o ateu declaradamente diz que Deus não existe. Mas os outros seres humanos, inclusive religiosos, vivem como se ele não existisse, adorando a criatura ao invés do Criador, adorando as coisas que foram criadas. Eles adoram a si mesmos, eles adoram a imagem que eles veem no espelho, eles vivem para si mesmos, para o seu próprio reino, para a sua própria vontade. Eles adoram estátuas, adoram animais, adoram pessoas, adoram celebridades ou líderes religiosos. Seja o que for, o coração do ser humano é um coração adorador. Sempre adoraremos alguma coisa ou alguém. O ponto é, a Bíblia chama essas pessoas de tolas. Tolo é aquele que é ao contrário do sábio. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece que há um Deus e que é preciso reverenciá-lo e adorá-lo. O perigo está em acharmos que nós, por conta própria, conseguimos fazer isso. Boa notícia, Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele veio a esse mundo para que ficasse visível quem Deus é e o que Ele faz para salvar pecadores idólatras como a gente, que estão adorando outras coisas, negando a existência de Deus. O próprio Deus veio até nós e Ele morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos crer nele e ter a vida eterna. Que Deus te abençoe.